Eu quero chamar aqui o professor Carlos, que vai nos dar... Professor Carlos Dias, bom dia, tudo bem? Bom dia, Marco Antônio, bom dia a todos. É uma satisfação estar com você de novo aqui no Fio Diário. A satisfação é toda nossa, professor. Eu quero começar fazendo uma pergunta para o senhor sobre essa medida provisória que o governo Lula publicou, essa maluquice, essa bagunça. Aqui, matéria da UESP, reforçar gratuidade do Pix. Documento também proíbe que comerciantes cobrem taxa adicional para pagamentos nessa modalidade. E tem outras repercussões aqui relevantes, professor, mas eu queria ouvir do senhor. A gente tem que ficar mais preocupado com essa MP que o governo quer passar? Bom, a máquina de propaganda do governo, né, ela, financiada por nossos recursos, ela tem que rodar, ela tem que continuar encontrando narrativas, né? Essa questão do Pix, o Pix sempre foi isento, não tem nenhuma operação de taxação de Pix, né, na linha que ele foi produzido e criado. Ele simplesmente facilitava as transações eletrônicas e reduzia a circulação de recursos, né, de dinheiro ao vivo nas transações comerciais, então, e de serviços. Então, essa medida provisória, ela regulamenta o nada, né, da total inutilidade da ação que o governo tentou aí sim, né, de trabalhar uma taxação, porque as pessoas falam de uma coisa muito equivocada, né? Uma coisa é a taxação efetiva da transação, a outra coisa são os conjuntos de transações que em determinado momento do histórico feito das transações financeiras seriam pela Receita Federal taxada pelo volume que geraram. Então, na verdade, haveria uma taxação indireta do Pix, porque, na verdade, esse controle ele significaria uma quebra de sigilo fiscal, tá certo? E essa quebra de sigilo fiscal, ela é totalmente irregular, inconstitucional, como nós levantamos em outras oportunidades aqui mesmo. Então, essa medida provisória é um remendo, né? Um remendo em roupa velha. Perfeito, professor. Alguém tem alguma pergunta para o professor Carlos Dias? Professora Paula. Eu tenho. Bom dia, professor. Tudo bem? Eu acabei de ver aqui, estão pipocando notícias, pessoal apavorado, que agora é oficial. O Brasil tem o maior imposto do mundo. Tá todo mundo reclamando disso na internet. Eu queria saber, assim, quando é que vai efetivamente entrar esse imposto, esse novo imposto em vigor, esse IVA? E se tem algum risco de acontecer, porque eles disseram que iam simplificar, que ia ter só um imposto. Mas aí esse um imposto se dividiu em dois, e daí virou uma confusão igual era antes. E o meu medo é que, além de ter o maior imposto, isso vire assim, imposto sobre imposto. Tem esse risco? Oi, Paula. Prazer em revê-la. Tá uma satisfação em conversar contigo. Olha, lógico que tem esse risco. Não, o governo fez uma operação que ele chamou de reforma tributária, que, na verdade, ela concentra na União todas as decisões ou recursos, né, que vêm da atividade produtiva do país. E o que precisa se lembrar é que a questão do imposto e da gestão das contas públicas, elas não estão simplesmente numa condição isolada, né, daquilo que o sistema, né, financeiro, o sistema econômico do país produz. Então, na hora que você pega uma regulamentação, né, você faz uma reforma tributária, uma suposta reforma tributária, e concentra ainda mais o direcionamento da utilização desses recursos na mão de apenas um ente federativo, ele quebrou toda a condição de sustentação dos estados e dos municípios. Eu não estou falando nem alíquota ainda, estou falando simplesmente dentro da gestão aonde os impostos são gerados, que são nos municípios. E tem, logicamente, dentro do Código Tributário, né, da questão tributária, você tem os impostos que são de competência de cada ente federado, e para onde eles são destinados e para onde eles são também compartidos, que é o caso da participação dos estados e a participação dos municípios, né, que são os fundos de participação que são distribuídos, né, pelo governo central. Então, agora, o que vai acontecer? Esses recursos vão todos para a União, vão ter um comitê organizado, nomeado pelo próprio governo, e que vai despachar os recursos para os entes federados. Então, o que está acontecendo hoje já?
os estados já estão ampliando nesse período que ainda se coloca de transição do sistema, que é em torno de 5 anos, você já tem aumento de impostos setorizados em estados. Pará está fazendo, Rio de Janeiro está fazendo, enfim, todos os outros estados vão fazer, porque eles vão perder a arrecadação. E, na verdade, o que precisa ser dito é que essa reforma tributária ela ficou apenas no âmbito do setor produtivo. Então, a carga foi distribuída entre o setor primário, secundário e terciário. O governo federal ele não participou absolutamente numa possibilidade de redução, que é exatamente revendo a sua condição administrativa de custos. Então, a relação PIB e sustentação da máquina, a tendência é aumentar. Então, no governo Dilma, por exemplo, essa relação era 42%, chegou a 44%. Então, o custo da União é gravíssimo, né? É fortíssimo para a economia. E o que vai acontecer aí? Uma desidratação do sistema, no sentido do sistema produtivo. Quer dizer, você não vai conseguir acumular recurso para investir na sua atividade. Você vai precisar de um direcionamento do Estado, que virá, eventualmente, através de bancos estatais e bancos de desenvolvimento, e eles vão escolher quais são os seus operadores. Eles liquidaram a economia brasileira no sentido da liberdade, do empreendedorismo, da criatividade e da possibilidade de crescimento. É basicamente isso. São pulguistas profissionais. Exato. Obrigado, professor Sattier. Opa, obrigado, professor. Bom dia. É uma honra ter o senhor aqui conosco na bancada do Fio Diário, e a minha pergunta vai um pouco nessa direção. E eu vou trazer algumas coisas políticas. Por exemplo, o Lula, ele voltou ao poder com algumas promessas, né? Primeiro prometeu picanha e entregou abóbora. Uma das promessas mais latentes que ele prometeu também foi a questão das passagens aéreas. Ele disse que as passagens iriam cair para aproximadamente R$200 e que o pobre voltaria a voar. O que a gente está vendo hoje é a aproximação da fusão da empresa Gol com a Azul. Estão aí já se organizando para fazer uma fusão. E evidentemente que as passagens vão ficar mais caras. No mercado aberto, o que você tem é a difusão de empresas concorrendo entre si, e o passageiro, o cliente, acaba lucrando em razão da concorrência das empresas pagando o melhor preço de passagem. O que a gente está vendo no Brasil é o completamente oposto. A quantidade de empresas está diminuindo e, por essa razão, é evidente, as passagens vão aumentar. Olha, sem dúvida, porque, primeiramente, deixa eu saudar você, né? A gente também não se fala há um certo tempo, mas uma alegria revê-lo também. Bom, a questão é que a Gol estava numa situação extremamente crítica. Então, essa medida não foi uma medida, tipo assim, de estratégia de mercado, de junção de grandes competências para atender melhor, né, a questão de serviços, concorrência, como você falou, via preço. Absolutamente. A Gol estava perto da falência. Então, na verdade, foi uma questão de sobrevivência. Essas duas empresas fundidas vão ocupar simplesmente 60% do mercado, quer dizer, uma operação de concentração de mercado, exatamente ao contrário do que você coloca como salutar, né, para a atividade econômica, que é normalmente concorrência e diversificação de conjunto de operadores de serviços. Então, na verdade, o Brasil está caminhando para isso, para a concentração de um conjunto de setores da economia que vão sempre estar vinculados aos interesses e prestar continência ao governo central. O campo dos frigoríficos, por exemplo, o campo da alimentação, acontece isso de uma maneira muito clara. Então, essa aí, só para você ter uma ideia, eu acredito mais ou menos a Latam, ela tem mais ou menos 40% do mercado. Então, você vai pegar 60% numa, 40% no outro, e quem estudou um pouquinho economia lá, passou um mês na faculdade lá como esse tal sujeito aí que está no Ministério da Fazenda, reconhece isso como oligopólio, né? Então, são duas empresas que vão comandar o sistema, quer dizer, você tem toda a razão. Agora, o que eu quero ver são os recursos institucionais. Por exemplo, o que o Conselho de Administração e Defesa, né, da Concorrência vai fazer? O que o CAD vai fazer numa operação como essa? Né? Na minha visão, não tem outro caminho senão negar. Porque o que a gente tem que olhar como você colocou bem, Saltier, que é exatamente a questão da oferta, né, de serviços. E ela tem que ser altamente diversificada para que a concorrência beneficie exatamente o consumidor.
E a concorrência, ela beneficia também a eficiência. Sem crescimento, sem concorrência, não há crescimento. Todos os relatórios internacionais, por exemplo, apontam para isso. Onde países têm maior concorrência, existe ampliação de mercado, existe ampliação de serviços, existe uma capacidade econômica muito mais robusta do que a gente tem hoje no mercado concentrado, que você não precisa dar eficiência. Qual é a qualidade do serviço que você pode prestar? Só você presta. É o serviço que você quer ofertar e não o serviço que exatamente uma demanda voluntária pode esperar, que é o que a economia normalmente, né, quer dizer, no sentido da inteligência econômica, espera, né? Perfeito, professor. Poxa, queria agradecer demais o professor por ajudar a gente aqui a esclarecer alguns pontos importantes do desgoverno econômico aí do Lula e do taxadinho. Taxadinho, professor, tá maculado para a eternidade agora. O bichinho, a esquerda já não quer mais ele. Já estão vomitando o Taxade. A própria esquerda, por conta do vídeo do Nicolas. É muito interessante, né, como as coisas acontecem. E, professor, queria agradecer demais. Obrigado por separar um tempinho para falar conosco aqui no Show da Manhã do Fio Diário. Sempre um prazer tê-lo aqui conosco na bancada, professor. Perfeito. Queria cumprimentar o Ardildes também, né, que a gente se conhecia lá do TL. Só um minutinho só. Se esse país fosse um país sério, os nossos parlamentares, que embora o sistema seja presidencialista, a nossa lei prevê impeachment de ministro. O que o Haddad está fazendo com a economia brasileira é uma destruição consciente do poder de compra e defesa da moeda do país. Ele está provocando uma crise que vai avançar, inclusive, sobre as reservas internacionais do Brasil. Então, esse sujeito, esse Congresso, tem que parar dessa história de ficar fazendo memezinho e tal. Não estou me referindo ao Nicolas, não, que o trabalho dele foi excepcional nessa divulgação que ele fez, mas precisa entrar com o impeachment desse sujeito pela defesa do próprio Brasil, porque senão não vai sobrar absolutamente nada. É isso aí. Desculpa me alongar, mas eu agradeço muito a oportunidade. Eu que agradeço, professor. Obrigado sempre. É uma aula para nós aqui, uma aula magna de economia, de um jeito fácil. Obrigado, professor. Um ótimo dia, uma ótima sexta para o senhor.